Fala Baixada Fluminense, fala família Baixada Podcast. Eu sou o William Santos e a gente está mais uma vez aqui no Baixada Podcast com convidados especiais, ou melhor, convidadas muito especiais aqui hoje, que você vai conhecer daqui a pouquinho, para trazer uma história de superação, inspiração e aprendizado. O que acontece quando não ele vira combustível? Quando duas mulheres sem dinheiro, sem tradição empresarial, decidem romper um ciclo inteiro. E hoje você vai ouvir uma história que não nasceu dentro de um escritório. Nasceu na família, na luta, na fé. Do chão da escola pro chão da loja, diretamente da Baixada Fluminense. E é isso que a gente quer sempre trazer aqui. História aqui da Baixada, de pessoas que venceram e estão vencendo. Uma história de coragem, propósito e com Deus à frente. Eu tenho a honra de receber aqui, na mesa do Baixada Podcast, Thalita e Viviane Kinzel. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas a essa mesa, muito bem-vindas a esse podcast. Eu quero abrir aqui para vocês se apresentarem rapidamente para nossa audiência, a gente seguir no bate-papo. Obrigado. Bom dia, né? Bom dia, Thalita. Então, meu nome é Thalita, eu tenho 33 anos, estou aí nesse ramo, né, de motos, para quem não sabe, já há pouco mais de 3 anos, né? E vim aí passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Legal, e Viviane? Bom dia, meu nome é Viviane, tenho 41 anos, sou casada com Alan, tenho 2 filhos, Davi e Isabela, Que e maravilha. estamos aí, eu e Thalita, juntos, né, nesse ramo aí de motos. Eu tenho um pouquinho menos, vai fazer 2 anos, né, que a gente começou. Maravilha, maravilha. Antes da gente... Ó, elas já se apresentaram aqui como CEOs da KZL Motos, né? Uma empresa que tem feito a diferença na Baixada Fluminense. E quando a gente fala de moto hoje, eu posso dizer com 200% de certeza tá mudando vidas, né? Quando você dá acesso a uma pessoa, a esse veículo, a moto, no dia de hoje, que ela é um recurso para fazer dinheiro, para trabalho, para renda, você está mudando a vida dessa pessoa. Então, vocês têm feito isso já. Antes da gente entrar nessa parte, eu queria conhecer vocês, cara. Eu queria conhecer, porque o que faz a diferença pra gente aqui é que vocês consigam dar pra gente algum insight que vira uma chavinha aqui dentro da minha cabeça, ou dentro da cabeça de quem tá nos ouvindo, para que a gente possa romper, né? Vocês são aqui da Baixada Fluminense, como é que é essa origem? Vamos falar de origem, quem pode começar aí? Nós somos aqui da Baixada, né, de Nova Iguaçu mesmo, e a gente eu moro ainda no mesmo bairro, né, que eu nasci e fui criada, a Viviane saiu, mora Qual aqui bairro? eu moro na Vila São Luís, né? Ah, legal. Ali perto da loja, inclusive, da loja de Nova Iguaçu. Que foi a temos duas primeira. unidades, Tá. Nós nascemos em Nova Iguaçu mesmo, ali no Vila São Luís. A gente morou algum tempo num quintal de família, né, na Rua Nair Dias, e depois a gente passou a maior parte do nosso tempo morando nos fundos da igreja, que a gente congrega até hoje, né? Ah, legal. E aqui em Nova Iguaçu também, igreja? É a igreja lá em Caiuaba, a Igreja Metodista Wesleyana. Que benção. Meus pais foram convidados para serem os zeladores. A gente tinha casa, né? E eles aceitaram aí morar lá e ajudar o pastor na época. E a gente passou bastante tempo, né, da nossa 17 anos. morando lá. E Aí vocês foram pra lá com quantos anos? Vocês já eram nascidas ou nasceram lá? Tinha um ano. Um eu aninho. tinha 8. Acho que eu tinha 8 anos. E só são vocês de irmão ou tem mais gente de irmão? Não, tem a Tatiana, mais velha, e o Matheus, o caçula. Eita, né? são 4 e 3 mulheres? 3 Então isso é igual eu lá em casa. Aqui é a minha tropa. Só que lá o menino é o mais velho, que é o Davi. E tem mais 3 meninas. O Matheus é o caçula, mas era o sonhado, né? Ah, depois de 3 meninas. Enquanto não tiver um menino. É mesmo? Aí sossegou. E aí a gente morou ali por 17 anos no quintal da igreja, ficamos, e
Depois meu pai teve a oportunidade de comprar a casa própria dele, né, que é ali no bairro Vila São Luís, pertinho. E ficou, e eu já era casada quando eles se mudaram, né? Thalita morava ainda com eles e Mateus. E aí eles estão ali até hoje, que é perto, bem perto da loja de Nova Iguaçu. E aí depois que eu casei com a Alain, a gente foi morar em Belfor Roxo. Depois a gente se mudou, agora a gente mora aqui, né, pertinho. Também perto da loja. Não, a nossa loja, a nossa unidade fica em Queimados. Ah, E a sim. gente mora aqui no centro mesmo, né? Legal. Mas aí a gente tem os nossos 2 filhinhos, Davi, Isabela. Davi Davi tá com também. 16, Isabela tem 10. Coisa boa. É. E, Viviane, como é que era essa casa? Eu gosto da história, eu gosto E tem história. da infância, eu gosto dessas coisas. E como é que era essa casa? Eu sei mais ou menos como é que é, porque eu tenho 4 lá em casa. Como é que era essa infância lá, vocês? Como é que era o relacionamento dos irmãos? Como é que vocês eram? Era aquela coisa de gato cachorro, muita briga, de irmão, mas que a gente sabe que é normal de irmão. Como é que era isso aí? A que mais brigava era a Viviane. E Ela gostava de pegar a gente, apanhava dela beça. não é a mais velha é a Tatiana. Tatiana, mais Tatiana. velha. E Tatiana. a Viviane era mais. Mas assim, sempre foi muito difícil, né? Como ela falou, meu pai e minha mãe, eles já tinham a casa deles, já tinham 2 filhas, que não era deles, né? Era uma casa assim de família. Eles moravam num quintal familiar. Aham. Sempre com muita dificuldade. Minha mãe não trabalhava, meu pai que trazia o sustento. Qual era a profissão do pai de vocês? Meu pai era laboratorista. Ele é aposentado hoje. Assim, ele fazia revelação de fotos, ele trabalhava na Globo, na isso aí Globo de jornal. Aham. Só que assim, é da parte de jornal mesmo, de impressão. Então, ele trabalhou mais de 30 anos na Globo. Mas assim, na realidade, né, daquele momento ali, era tudo muito difícil. Ele tinha o salário dele, que era um salário assim, que dava para sustentar a casa, né? Ainda mais depois com 4 filhos. Eu sei como é que é. Sempre foi bem difícil, né? Então, assim, eu lembro que ele sempre falou pra gente, assim, que a igreja passou por uns períodos de assalto, né, Viviane? Foi. Quando ele se converteu, ele já tinha 1 ano de convertido, e aí o pastor, que foi o pastor Jorge Lourenço, foi o pastor José Maria, na época. Chamou, né, meu pai e minha mãe para ir morar lá, para ajudar a olhar, para ver se parava um pouco, né? Aham. E depois disso, Não teve mais, graças a Deus. eu já era velha já, e aí teve uma vez uma situação lá, entrou um ladrão lá na igreja e levou a mesa de som, lembra disso? Mas foi só uma vez, sabe? Então, assim, eu acho Funcionou, né? que essa bênção sempre esteve mesmo na vida do meu pai e da minha mãe, porque até isso aí não tinha, assim, a igreja era uma bênção, sabe? Não tinha problemas mesmo. Então vocês também foram criadas literalmente Dentro da igreja. da igreja, né? Não era só a gente, não era só nós 4, porque como minha mãe não trabalhava, cuidava da gente da casa, os primos, as mães que trabalhavam na família deixavam os filhos com a minha mãe. Então era cheio de criança, cuidava de todo mundo, sabe? E assim, muita luta, muita criança fazendo bagunça, muita despesa, né? Mas assim, Deus sempre honrou a nossa casa. Que bênção, cara. E qual a importância que vocês conseguem enxergar hoje de terem sido criadas literalmente nesse ambiente dentro da igreja, dentro mesmo, que foi o caso de vocês. Vocês estavam ali dentro, vivendo a rotina da igreja 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Qual a importância que vocês conseguem enxergar hoje, olhando para trás? Eu acho que isso foi muito bom para forjar quem nós somos hoje, né? Porque hoje a gente vê, falando do lado evangélico, né? Aham. A gente vê aí as pessoas passam por qualquer coisinha, não quero mais, vou sair da igreja, não vou mais participar disso, daquilo. E a gente sofreu bastante morando nos fundos da igreja, né? Assim, foi difícil, porque eu acho assim que é igual o filho do pastor, né? Ele é o alvo. E a mesma coisa era a gente não era filho de pastor, mas a gente morava ali, então tudo, né? A gente sofria muita perseguição, muitas coisas, mas isso nunca fez a gente desistir, né?
A gente vê hoje as coisas acontecendo na igreja e a gente está ali firme, forte. A gente tem uma maturidade maior para lidar com aquela situação, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Meu pai e minha mãe também passaram por muitas coisas, mas nunca desistiram. Então, ali, já passou pela Metodista ali, com o pastor Jonas hoje, 4 pastores, né? Aham. E eles sempre estiveram ali, firme e forte, apoiando, ajudando, sendo o braço forte e ensinando a gente, ó, a igreja é assim mesmo, é difícil, vocês não podem se abalar, não pode desistir. E aí, quando a gente tem essa coisa do ser humano, né, que às vezes a gente dá aquela desanimada, a gente sempre pensa nisso. Eu sempre olho muito para o meu pai e para minha mãe e vejo muito essa força neles, né, porque eles passaram por muitas coisas e eles nunca desistiram. Permaneceram firmes. Então, eu acho até que a gente é muito abençoado por isso, porque meu pai e minha mãe, eles são servos fiéis a Deus, ao pastor, à igreja. Eles são aqueles membros que tá ali Pau para pra qualquer toda coisa. obra, É isso aí. literalmente. E levou vocês no mesmo caminho também. É isso com aí. certeza. Ele sempre, ele falava mesmo, ó, não podia faltar um culto. Vai pensando. Se Escola tivesse culto, dominical. tirava a gente da cama e vambora. É. E não é só porque morava ali atrás, porque depois, quando nós fomos morar um pouquinho distante A também. cobrança continua Até no mesmo. hoje, ó, eu tenho 33 anos. Se eu faltar um culto de domingo, meu pai fica chateado. Ele quer saber o que que aconteceu, onde É. você foi, por que que você não pôde ir? E ele fica mesmo, assim, entristecido, sabe? Porque ele gosta ali da família, junto, dentro da igreja, ele acha que aquilo ali. E eu também acho, né, que é o certo. Mas, assim, é como a Viviane falou, né? Morar ali no quintal da igreja, ser filho de zelador, não era mil maravilhas, não mesmo. Tem Muito alguma pelo situação contrário. assim que vocês, óbvio, que possa compartilhar que foi assim muito difícil e foi quase que, poxa, ali foi quase que chutei o balde. Tem alguma situação dessa? Ah, tem assim. Tem várias. Tem vários. Mas, né? Porque É, quando a eu sei gente. como é que é. Igreja é gente muito olha, complicado, a gente então tem um ouve lado complicado. Nada, né, Thalita? A gente ouvia coisa assim, vocês não pagam aluguel, Não vocês paga não pagam luz. luz, entendeu? Vocês são privilegiados, vocês têm que fazer o que a gente quer, e não sei o quê. Tinha uns abusos, né, com a Complicado. gente, com meu pai e minha mãe, e muita coisa que a gente ouvia que a gente, Só que meu pai e minha mãe, eles sempre foram da política do deixa pra lá. da boa Ó, vizinhança. Deus sabe de tudo. Eu lembro que teve uma situação lá que eu fiquei, eu já estava ali naquela fase quase jovem. Eu fiquei revoltada, assim, eu não vou abrir aqui, mas aí eu falei com meu pai, ele falou assim, filha, Deus é o nosso juiz. É isso. Deixa pra lá, São ele assim. vai fazer o melhor. Então já teve várias situações assim, como a Viviane falou, era abuso mesmo. O pessoal entrava lá dentro da nossa casa para usar o telefone, naquela época que pagava por ligação, sabe? O meu irmão era pequenininho, minha mãe comprava leite ninho para ele. Eu nunca esqueço disso. Às vezes no meio do Leite culto eu ia em ninho, casa, nossa, eu ia lá no meio do culto, lá no banheiro, vou no banheiro. Aí tinha alguém lá dentro comendo o leitinho dele no copo, Achavam sabe? que tinha direito. Tinha um direito. Entravam sem pedir permissão, era assim, Mas privacidade zero. isso é importante a gente enfatizar que, poxa, então o povo crente não tem educação? Não, isso é da pessoa. O Exato. ambiente Perfeito. de Perfeito. dentro da igreja é igual qualquer outro ambiente, tem vários tipos de pessoas. Perfeito. Como perfeito. tinham muitas pessoas maravilhosas também, É, até hoje tem. verdade. Então, assim, como tem, por exemplo, meu pai e minha mãe, que são duas pessoas de muito valor, estão ali até hoje trabalhando, batalhando. Também tinham outras pessoas muito especiais, sabe? Que gostavam da gente. A irmã Nilta. Nossa, como a irmã Nilta gostava, né? Trazia sempre uma bonequinha para mim, Ajudava cuidava, muito, sabe? Tentava ajudar a gente, via aquela dificuldade, trazia às vezes até uma comidinha pra gente. Eu lembro disso, sabe? Aham. Porque era muito difícil. Eu vou te falar uma situação que eu era criança ainda e eu me lembro, assim, lembro perfeitamente. Às vezes eu converso com meu pai, que teve um dia que ele até fala pra mim assim, ele até chora quando ele fala isso, que eu falei assim, vamos almoçar? Eu era criança, e ele falou assim, vamos. E aí eu vi que tinha um ambiente de tensão ali, e aí ele botou minha mãe botou um prato de feijão, assim, pra mim. Eu comi
o feijão, falei: "Nossa, esse feijão tá com gosto de carne, muito bom", mas eu não sabia que não tinha nada além de feijão naquele dia. Eu não sabia. E a gente viveu isso. É. 4 filhos, muita dificuldade. Às vezes as pessoas pegavam um cheque emprestado dentro da igreja, pegavam um cheque emprestado com meu pai, não pagava, ele tinha que pagar, porque ele sempre zelou pelo nome dele. Então, naquele momento ali, eu não sabia. Mas eu falei: "Nossa, pai, que feijão gostoso, parece que tem carne", sabe? Aí ele foi. Eu nunca tinha visto meu pai chorando, foi a primeira vez. Eu falei: "Pai, você tá chorando porque ele nada, filha". Aí, depois de muitos anos, quando a gente começou a relembrar essa história, ele falou: "Você lembra? Aquele dia não tinha nada, não tinha nem arroz", Meu Deus. né. Então, assim, foram momentos difíceis mesmo, sabe, que a gente também passou ali, mas sempre tendo o meu pai e minha mãe ali falando pra gente: "Olha, Deus está no controle. Não, não Tudo vamos deles. esmorecer, não vamos", como foi a situação de quando a gente descobriu que meu pai teve câncer. Nossa, Um baque. foi um baque muito grande. Eu lembro que nós nos reunimos na mesa, aí o meu cunhado chegou, porque naquele momento ninguém tinha condições de contar para o meu pai, todo mundo nervoso, né, nós 4, assim, nos reunimos à mesa com meu pai e minha mãe, e aí ele estava chegando da igreja, porque a igreja é a vida do meu pai, ele tá sempre na igreja. E ele chegou, e aí eu lembro que meu cunhado falou assim, "Quem vai contar para ele?" Eu falei: "Ó, eu não tenho condições". Viviane também, todo mundo já, meu irmão, É. Mateus tremia, parecia, sabe. Aí o Alan falou assim: "Não, então eu falo". Só que eu entendo também que naquele momento também deve ter sido muito difícil para ele, porque ele perdeu o pai e a mãe com essa doença, E sabe. ter que reviver novamente. Exatamente. E ali, naquele momento, quando meu pai sentou à mesa, ele falou assim: "Irmão Armando, o senhor tá com aquela doença". Eu lembro exatamente, deve ter uns 4 anos, né. Tem 4 anos. "O senhor tá com aquela doença". Meu pai parou, olhou e falou assim: "Ué, e vocês estão com essa cara por quê? Vocês acham que eu vim pra ficar pra semente? Se Deus quiser me levar, eu tô pronto, eu quero morar com o meu Senhor". Ele Isso é deu, assim, tremendo demais. um tapa na gente, sabe, porque todo mundo apreensivo, e ele passou por todo aquele tratamento oncológico sem sentir nada. Foi O cabelo realmente, caiu um foi pouquinho, mas Deus. assim, tudo foi encaminhado, sabe. Ele teve o melhor tratamento até hoje, a gente leva É. ele tudo público, tá, E tudo ele público. sempre falou que quando ele saiu do Globo, ele não quis, porque assim, para ele ficar com um plano, ele teria que entrar na justiça para conseguir esse direito. Aham. E ele falou que não ia fazer isso porque a empresa foi muito boa para ele. E ele falou: "Gente, vocês não se preocupem, meu plano é Jesus". E realmente, a Tem gente sido. vê isso na vida do meu pai, porque assim, nessa coisa do câncer, a gente ficou desesperado. Começamos a cogitar a hipótese de fazer empréstimo para pagar tratamento, e conversamos com alguns amigos também do meu esposo que são médicos, né, e eles falaram: "Ó, isso aí é uma coisa incalculável, porque não dá para calcular, entendeu? Vocês podem gastar mais de 100.000". E aí começamos, encaminhamos e Deus foi abrindo as portas, apareceu o hospital, coisa rápida, e eu ia com ele fazer os exames pelo SUS, e o pessoal reclamando: "Ih, minha filha, isso aí vai demorar 3 anos para conseguir", e do meu pai coisa de As 30 portas se abrindo. dias, entendeu? A radioterapia no Instituto Oncológico também, coisa rápida. Então eles sempre, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas de muita fé. E eles sempre passaram isso pra gente, que tudo a gente tem que resolver na oração. Deixa pra lá, vamos orar, entrega na mão de Deus. Deus está no controle, minha filha. Aí eu fico estressada com algumas coisas. Viviane, mas não é assim, é Deus, minha filha. O pai, mas tudo é Deus, tudo é Deus. Entrega na mão de Deus e vamos orar e vamos confiar. E realmente, a gente tem vivido a nossa vida e vendo que tudo é Deus. A gente pode dizer que o maior legado que vocês trazem do pai e da mãe de vocês é a fé. É a fé. Eles Porque são eu pessoas de gostei dessa muita frase. fé, Tu muita fé. tudo é Deus, Tudo é tudo é Deus, Deus. tudo. Por mais que a gente queira colocar a mão, né, porque a gente É, quer resolver com as nossas mãos. isso, Em muitos momentos a isso. gente quer pegar um empréstimo, a gente quer É, ter o recurso, mas tudo é Deus, né, tudo é tudo é Deus. Deus. Aí ele fala, essa semana a gente estava conversando lá na mesa, aí falando até sobre assaltos, né? Aí a gente comentou, a gente quer comprar um carro blindado. Ele, não sei para que isso.
não adianta nada. Se Deus não guardar, o que que adianta? Carro blindado? Tudo ele Eu, fala. é, Às vezes pai, é até o negócio falou, meu Deus do céu. Tem que ter Se paciência. ele ficar em casa sozinho, a gente às vezes viaja, ele não quer ir por causa da igreja. Ele não tranca nem as portas. Pai, que eu vou trancar para quê, minha filha? Deus é quem guarda, deixa isso para lá. E ele é um homem assim que extraordinário. Ele tem assim essa coisa, essa crença, e ele acredita e ele vive aquilo ali. Ele não é assim aquela Não é só pessoa por que da palavra, que da fala teoria. da boca para fora, não. Ele fala e ele vive aquilo ali. Ele não tranca a porta, ele não tem medo. E ele, antes dele se converter, ele tinha vício de jogo, né? Baralho. Aham. Então, ele passava, às vezes, a noite jogando, 2, 3 noites. Vinha de madrugada pela rua. Então, ele sempre fala isso. Se quando eu estava no mundo, Deus sempre me guardou, por que que agora que eu estou fazendo a vontade dele, Deus não vai me guardar? Deus vai continuar me guardando, eu não preciso me preocupar. E tudo dele é assim. Ele Maravilha. tem mesmo um legado de fé e tudo ele ensina a gente assim, a oração. Minha filha, vamos orar. Se a gente está conversando alguma coisa que não agrada, gente, vamos orar. Vamos orar, entrega na mão de Deus, deixa quem está fazendo mal, quem está desejando, e vamos entregar na mão de Deus e vamos Amém. confiar. Ele é Tô uma recebendo pessoa muito com esse testemunho aqui. Tô recebendo muito de extraordinário. Ele Deus. é mesmo assim, né? Tem um coração, meu pai e minha mãe, que até às vezes, a gente até às vezes fica com raiva, né? É, deixa você, ele tem essa, ele entra nessa questão da doença 4 anos atrás, ou seja, pouco antes da KZL iniciar, né? É. Desse empreendimento de vocês e desse pontapé inicial. E aí, beleza, vocês estão nesse cenário de tratamento da doença e tal, só que agora vai vir uma virada, vocês vão dar um passo, não sei se nesse momento a questão da doença já estava estabilizada, no sentido assim, vocês já estão vendo Deus agir, então tô mais tranquilo, ou se não, se ainda estava meio agitado, mas aí como vem essa ideia agora de empreender, no meio disso tudo, para uma família que não é de empreendedores, né? Não é de empreendedores. Como é que nasce esse desejo? Como é que funciona? Conta pra gente. Nesse período aí, eu já estava no ramo, né? Tá? Eu sou pedagoga, eu trabalhava numa escola, né, anteriormente à KZL. E aí, eu e o meu antigo sócio fomos convidados para trabalhar numa loja de motos, né? Ele Como foi vendedor. primeiro, isso, ele foi Entendi. primeiro e eu falei, ó, vou concluir o ano letivo e depois eu vou. Foi em outubro, mais ou Isso, menos, ele né? foi em outubro e eu fui em dezembro. Concluí 3 de dezembro e comecei a trabalhar nessa loja de motos, né? E tem até um episódio assim engraçado em relação a isso, porque quando eu falei assim, ó, eu era CLT, eu falei, eu vou sair da escola, decidi, falei com a minha mãe, ó, decidi sair da escola, e porque eu não estava conseguindo administrar a escola e a questão das motos. Porque mesmo trabalhando como vendedores nessa loja, nós tínhamos já algumas motinhas ali dentro, Tá. né? E, e assim, eu não conseguia administrar tudo, porque a escola me tomava muito tempo, mas eu tinha minha carteira assinada. E aí, quando eu cheguei e falei com a minha mãe, ó, mãe, eu vou sair para poder entrar mesmo de vez nesse mundo, né, das motos, que é uma coisa que eu tô vendo que eu vou ter um retorno maior. Nossa, minha mãe chorou. Aí primeiro ela ficou assim, ela não falou nada, pensou. Aí no outro dia eu cheguei lá de manhã, ela tava chorando. Eu falei, mãe, por que que você tá chorando? Isso é certo? É alguma coisa certa? Não é nada errado? Olha, não pode fazer nada errado. Eu falei, não, mãe, porque a mente que nós temos, assim, pelo menos assim, que a gente conhece aí de agências e concessionárias, o pessoal Uma família. é uma fama ruim, né? Isso. Inclusive, eu fiquei meio resistente para ir exatamente por causa dessa fama. Mas eu vi que o que importa é o nosso posicionamento, Perfeito. né? Então eu falei, não, mãe, que isso, mãe? Eu sou sua filha, você me conhece. Aí ela, eu tô com muito medo, você vai largar, você já tem sua carteira assinada na tua profissão, você estudou para isso, você vai largar para trabalhar num lugar que você nem conhece. Aí, porque assim, eu tinha uma moto, eu pilotava já, né? Desde 15 anos eu piloto. Mas assim, era um ambiente novo. Eu ia ter que aprender sobre aquilo. Eu sou vendedora, eu fui vendedora a vida toda. Eu paguei minha faculdade sendo vendedora.
né? De cosméticos de cabelo. Nada a ver com moto. Então, quando eu entrei nesse universo, eu tive que estudar muito. Mas assim, eu nunca tive esse problema de... O novo, ele assusta a gente, né? Mas não te paralisa. Mas não paralisa. Perfeito. Então, assim, eu sabia que eu ia ter que quebrar ali um paradigma para conhecer aquele universo e foi o que eu fiz. Comecei a aprender quais são as motos que mais vendem, o que eu tenho que fazer. E aí a gente entrou ali naquele cenário e dali nós vimos que o ideal era fazer algo nosso, né? Porque ali não, assim, não vou ser antiética de falar nada assim em Aham. relação à loja que eu trabalhei, porque eu sou muito grata a eles, né? Mas assim, eu acho que o nosso posicionamento também de em relação a respeito, a algumas outras questões que eu acho fundamentais, a gente não tinha ali Não dentro, tava batendo. não batia. Então, o ideal era sair, se retirar, né? E nós ficamos ali quase 8 meses, né? E aí nós decidimos, eu falei, olha, vamos abrir e o nome vai ser KZL Motos, porque é o nome da minha família, nosso nome é Kinzel, né? Aham. Então vai ser KZL, porque tem uma bênção nesse nome e vai dar certo. E foi assim que surgiu a KZL. Deixa eu te fazer aproveitar esse teu gancho, Thalita, porque é como eu falei com vocês aqui. A minha ideia é sempre que a gente consiga abrir a mente de quem tá nos ouvindo Sim. para dar um passo como esse de empreendedor, tal. E você me falou algo aí que me chamou muita atenção. Por quê? Primeiro, vocês não vêm de família empreendedora, certo? É. Quando você começou a falar da mudança, antes de você falar da tua mãe chorar, eu falei, cara, com certeza os pais se assustaram, porque é normal, né? Tá acostumado com CLT, tal, tal. É. Mas você também citou que você foi vendedora de cosméticos. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você é: o quanto ser vendedora antes abriu a tua mente para ter essa coragem de dar esse passo para o empreendedorismo? Porque sempre tem alguma coisa que vira uma chave dentro da gente. E posso estar errado. Eu acho que, pela minha percepção, eu acredito que essa questão da vendedora de cosmético, através da venda, pagou a faculdade. Eu acredito que isso possa ter te dado alguma virada de chave. O que você diria para talvez um jovem, uma mulher, um homem que está trabalhando como vendedor, mas ele não consegue ver que ali tem uma chave para ele? Porque a gente aqui na Baixada Fluminense, a gente costuma muito criticar a função diminuir a função de vendedor. Sim. Mas é a função que faz dinheiro é essa, E gera. É a né? função que mais gera. Que gera dinheiro, seja vendendo cosmético, seja vendendo moto, carro, avião, e aí não tem limite para o que você vai vender. Fala um pouquinho pra gente se de fato isso foi algo que te deu se essa minha percepção tá certa ou tá errada, e o que você diria para um vendedor hoje, que hoje talvez ele tá vendendo uma loja de bijuteria, que ali, mas o ticket é baixo. Porém, se ele aprender todas as técnicas ali, ele pode aplicar depois pro ramo de moto ou para o que vocês podem Qualquer dizer? outro ramo, né? Assim, a minha experiência como vendedora, não só como vendedora, mas a minha experiência de vida é que eu sempre quis ter alguma coisa a mais, Perfeito. tá? Então, assim, eu trabalho desde 14 anos. Desde 14 anos eu já saí para trabalhar, porque a história é a seguinte: eu queria ter uma festa de casamento, de aniversário de 15 anos, e a minha irmã casou no ano do meu aniversário. Então, O assim, recurso da ela família. exatamente. Só que a minha mãe não tinha nem, tadinha, nem meus pais nem conseguiram ajudar vocês, né? Então, assim, eles casaram em 2006 Foi. e meu aniversário era 2007. E aí a minha mãe falou assim: porque na verdade o casamento de vocês que bancaram, né? O Alan que bancou. Mas meu pai não tinha condições, coitado. E muito menos pra minha festa. E um dia minha mãe falou assim pra mim: ó, minha filha, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir fazer festa pra você, porque tá muito apertado, tá muito difícil. Vocês ainda estão na escola e a gente estudou a vida toda em colégio particular. Meu pai sempre priorizou isso. E por mais que eu falasse, mãe, mas tem um colégio público ali que é muito bom. Não, meu pai não aceitava. Então, assim, era muito difícil. Eu falei, então calma aí. Eu tinha 14 anos. Eu falei, então eu vou fazer minha festa.
Aí eu fui trabalhar na lanchonete do meu tio à noite e de tarde, de manhã e de tarde, eu entregava as crianças dentro do transporte escolar. E no transporte eu levava brigadeiro para vender para as crianças. Sempre gostei. Empreendedora já. Legal. Um dinheirinho para poder movimentar. E olha, sabe o que aconteceu naquele ano? Eu até consegui algum dinheiro para fazer a festa, mas as pessoas que viam o meu esforço, elas queriam me ajudar. Nós fomos num salão, fechar o salão, e eu contei isso. Eu falei, não, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora, que eu tenho que trabalhar. E ela, ué, calma aí. E naquele movimento, ela falou, não, eu vou te dar isso, 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 isso. Aí eu, glória a Deus. Aí daqui a pouco um familiar, que nós tínhamos umas primas que faziam bolo, docinho, me deram, ó, a mesa de bolo é com a gente. Então, assim, eu fui ganhando um monte de coisa por causa do meu esforço que todo mundo via de estar trabalhando. Minha mãe também foi trabalhar no transporte para me ajudar, sabe? Conclusão, tive uma festa com mais de 300 convidados. Eita. A filmagem da festa é todo mundo comendo, desesperado, assim, de tanta coisa que tinha para comer, sabe? A preocupação Era do comida. cliente é ter comida. Tá todo mundo comendo, tá tudo bem. A gente, assim, é fartura É total. É muita fartura, sabe? E assim, a festa ficou muito bonita, eu troquei de vestido, sabe? Eu tive tudo que uma debutante merecia, né? Então, assim, foi Deus também que ajudou muito ali naquele momento, mas eu sempre tive isso de, assim, porque sem garra a gente não consegue. Boa. Então, assim, você precisa se capacitar, porque todas as vezes que eu mudei, eu trabalhei no salão, depois eu fui trabalhar no cosmético. A primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, me jogaram na Barra da Tijuca, eu não sabia o que fazer. Eu chorei, eu vim embora chorando, eu entrei no ônibus para Nova Iguaçu e chorei muito, muito, muito. Falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Porque eu sempre trabalhei em Nova Iguaçu. Eu falei, que desafio. Então, para você, se você quer sair desse cenário que você tá, né, para a pessoa que tá ouvindo a gente aí, Boa. você que é um vendedor e tal, eu acho que o fundamental é, além da garra e capacitação, é você entender que é tudo ou nada. Boa. Eu sempre fui por essa ótica, é tudo ou nada. E quando a gente iniciou a Caselle Motos, era assim. Eu não sabia, é tipo aquilo mesmo, é você colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Eu não sabia onde eu ia pisar. Não sabia. Mas eu tinha certeza que Deus estava comigo. E no primeiro mês ali da loja, eu sempre falo isso, que a minha expectativa, quando eu falei com o meu sócio isso na época, eu falei, olha, fica tranquilo, porque se a gente conseguir vender 6 motos aqui, vai dar para pagar tudo, ainda vai sobrar uma coisa boa pra gente aqui. E no primeiro mês, sem nome, sem marca, sem nada, nós vendemos 19 motos. E Eita. aquilo não foi pela nossa força, foi porque Deus é bom sempre na nossa vida. E Deus mostrando, tô com Deus você. mostrando. E, inclusive, nós tivemos um período que nós não tínhamos financeira. Nós ficamos uma semana sem financeira. Porque quem emprestava financeira pra gente financiar as motos, falou, não, agora não vou mais te emprestar. Né? Não sei o que aconteceu, se a pessoa ficou com raiva porque a gente estava vendendo bem. E tomou a financeira. E aí, na época, foi um desespero, todo mundo que trabalhava na loja ficou assim, e agora? Agora vai dar ruim. E aí eu lembro exatamente disso, eu falei o seguinte, isso eu levo pra minha vida sempre. Eu falei, olha, se Deus não estiver dentro da Caselle Motos, eu não quero estar. Então, se isso aqui é pro nosso fim, é porque Deus não tá com a gente, então a gente fecha. Agora, se Deus estiver no negócio, alguma coisa boa vai acontecer. E naquela semana, nós vendemos 4 motos à vista, no dinheiro e no cartão, e uma numa financeira de um amigo nosso, que era do Bradesco. Eu lembro disso até hoje. Que eu pedi ele emprestou, e nós vendemos naquela semana 5 motos. E ali eu vi a mão de Deus. E na sexta-feira, que era o último dia útil da semana, chegou pra gente as 2 financeiras que nós precisávamos, que nós temos até hoje, que é o BV e o PAN. Né? Foi assim que chegou o BV e o PAN pra gente. Então, assim, em tudo ali eu sempre vi a mão de Deus. Porque eu não queria estar num ambiente que Deus não tivesse. Por isso que a gente sempre fala com nossos clientes sobre a nossa transparência, sobre a nossa Perfeito. honestidade, sabe? Porque isso é muito importante, inclusive pro sucesso que a Caselle é hoje. Né? Ah, não tem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Quando a gente vê Deus no negócio é diferente. Thalita, então, aí nesse momento decide abrir a Caselle, sai de vendedora,
junto com o seu sócio e abre. E Viviane estava fazendo o que nessa época? Viviane, o que você estava Viviane fazendo? tava cuidando dos filhos. Cuidando dos filhos, legal. A gente é casado, vamos fazer 20 anos de casado esse ano. E Parabéns. antes disso, eu trabalhei no banco, trabalhei numa escola, Tá? mas quando a gente teve o Davi, eu decidi ficar em casa, né, cuidando Aham. dele. Me dediquei totalmente à maternidade, ao lar. Depois depois de 5 anos, a gente teve a Isabela, e eu fiquei aí até, tem 2 anos, né, que eu comecei com você. A Isabela estava com 7 para 8 anos, quando a Thalita conversou comigo, o sócio dela, comigo e com a Alan, e fez esse convite, né? Aí eu fui trabalhar com ela na loja dela para poder aprender. A Caselle já estava com 1 ano quando Viviane Quando a entra, é isso? Viviane chegou, ela já tinha. Não, tinha 6 meses. É, 6 foi. meses. Ah, então foi É. assim, tá tudo Foi. engatinhando. Tinha 6 Perfeito. meses. E aí a Thalita fez a proposta e eu lembro que eu ficava em casa, eu ficava estressada. Eu falava assim pro meu marido: ai, eu tô cansada disso, eu não quero mais ser dona de casa. Eu quero sair, trabalhar, esse negócio de cuidar de filho em casa. Então, todas as vezes agora que eu reclamo de alguma coisa, ele fica: ah, você que pediu isso para Deus. Você estava muito bem aí, você quis, não quis? Então. E aí a Thalita chegou e fez esse convite, e eu fui trabalhar com ela na loja dela em Nova Iguaçu para aprender essa parte do administrativo, né? Como que fazia as notas e tudo mais ali. E ali a gente ficou até junho, né? De janeiro a junho. Aí, nesse período, o antigo sócio, ele era muito afobado. E ele ficava: não, que tem que ser para já, para ontem. Eu ficava: calma, que a gente é mais, né, de... E aí surgiu a ideia da gente abrir uma segunda loja. E nesse momento eu fiquei um pouco com medo, mas eu nem falava nada. Mas eu ficava: meu Deus, outra loja, esse negócio de loja dá muito Não aprendi nem trabalho. essa aqui direito ainda. Gente, meu Deus, fica com os cabelos em pé e tudo mais. E aí eles saíram para ver local, né? E aí o antigo sócio com o nosso gerente lá em Queimados, eles chegaram a ver uma loja em Campo Grande. E vieram, né, empolgadíssima, a loja é grande em Campo Grande, sei o quê. Eu falei assim: gente, eu vou ser sincera para vocês. Se for em Campo Grande, vocês podem ver outra pessoa, porque eu não vou. Ah, mas por quê? Porque eu tenho 2 filhos, Campo Grande é muito longe, a logística é O materno ruim. tava lá. Então eu não vou abandonar totalmente os meus filhos por causa de dinheiro nenhum. Aí ficou assim: ah, poxa, eu falei: não, eu tô falando a verdade para vocês. E eu e o Alan, a gente já tinha esse consenso, que a gente Perfeito. não queria que isso atrapalhasse aquele ambiente familiar que a gente tem, aquela presença que a gente construiu com nossos filhos, né? E aí ele: ah, tá bom. Aí foram ver em Queimados. O Alan deu a ideia: não, vamos ver em Queimados, ou Caxias e tal, e fomos para Queimados. E aí eles ficaram um dia todo, acho que ali em Queimados, vendo várias lojas. E quando eles viram essa loja que eles botaram no nosso grupo, eu e a Thalita ficamos: gente, vocês são malucos? Essa loja é imensa. Como é que a gente vai fazer? E a gente não queria muito, mas aí o Alan: não, amor, mas é uma loja estratégica, é uma loja de esquina e tal, e movimento, entrar. Aí concordamos. E aí a gente inaugurou em julho, né? Dia 27. 27 de julho. Porque com 6, 7 meses de Caselle já Não, aí já tinha 1 ano. fechou 1 ano aí. É porque foi quando deu o fiz passo 6 da. meses em janeiro, É, a a Viviane Viviane. chegou para aprender. Tá. E aí, depois de mais 6 meses, Já vem nós a já segunda identificamos loja. que ela estava pronta. E aí nós fomos e demos esse passo, né, lá para Queimados. Aí Aí inauguramos lá e aí começamos aquela correria, né? Aquela tudo novo, né? A gente Aham. fica um pouquinho de medo e ficava aquelas preocupações que a gente sempre tem, né? O ser humano: gente, mas a gente não tem dinheiro, como que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma loja grande com pouquinha moto e não sei o quê. E foi aquela expectativa, né? A gente: não, vai dar tudo certo. Aí inauguramos ali, a inauguração foi um sucesso, né? Inauguração foi assim, deu muita gente. Pessoal do bairro, de Japeri, engenheiro pedreira. Que legal. Eu sei que foi um movimento que a gente ficou assim, nossa, cansadíssimos, né? E eu falei: caramba, gente, vendemos moto no dia da inauguração.
E depois continuamos ali, fomos vendo Deus abençoando. Como a Thalita falou, a Caselle em Nova Iguaçu, ela já tinha um nome, Certo. mas em Queimados era novo. Não tinha nada ainda ali assim de... Começamos a fazer uns anunciozinhos no Instagram, acho que uma semana antes. E foi sucesso total. E de lá para cá, a gente vai fazer 2 anos, né, em julho. Maravilha. E a gente tem visto, assim, Deus abençoando cada vez mais. Crescendo cada vez E mais. a gente tem entregado sempre na mão de Deus, tem pedido direção. E estamos ali. É desafiador, né? Porque a gente lida com pessoas. A mão de obra hoje está uma coisa muito difícil, né? Aham. Para você ter ideia, às vezes a gente faz uma entrevista ali com 20 pessoas, chama 5, só vai um. Aí na hora, no final, o outro também desiste. Não, não quero. Ah, pensei bem, não vou trabalhar. Parece que as pessoas não querem trabalhar. Tem muito isso Tá hoje, né? complicado, tá complicado. Mas a gente está ali administrando, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí vocês veem quem é melhor, quem quiser responder, fica à vontade. Teve algum não que vocês receberam nessa trajetória aí que quase fez parar ou desistir? Teve alguma situação dessa? É assim, tivemos sim, né? Tem até inclusive pouco menos de um ano, que é, foi um desafio muito grande quando, quando teve esse rompimento dessa sociedade, né? Com esse meu antigo sócio. E foi um desafio muito grande. Eu pensei em desistir várias vezes. Pensei em parar mesmo, em fechar a loja várias vezes, porque é, tem guerra que eu não quero entrar, sabe? Certo. Então, assim, foi desafiador, porque nesse rompimento eu precisei dar muito dinheiro, mais do que eu poderia, né? Porque na minha cabeça eu teria paz, coisa que nunca aconteceu, enfim. Mas, assim, ficar com um pouco menos do que eu já tinha, assim, quase nada, foi bem desafiador. E com aquelas perturbações ainda, né? Porque, assim, eu precisei me reinventar. Certo. E, assim, sempre com o apoio da minha família, sabe? Porque a Caselle, ela é uma só. Apesar de nós temos essa sociedade em Queimados, eu tenho a loja de Nova Iguaçu, mas a Caselle é uma só, é uma cultura só. Então, assim, mesmo que sejam faturamentos diferentes, sejam situações diferentes, a gente está ali para se apoiar. Isso Perfeito. foi assim sempre desde o início. E eu precisei, em Nova Iguaçu, ter muito apoio da Caselle Queimados, principalmente da minha família, dos meus irmãos. Porque, assim, hoje a Viviane está ali em Queimados, mas tem a Tatiana também, que trabalha em Queimados, né? É uma empresa familiar. O gerente de Queimados é nosso primo. O de Nova Iguaçu é esposo da nossa prima, que também trabalha lá. Então, assim, a família precisou se unir para me ajudar a ficar de pé, né? Perfeito. Foi um desafio muito grande. Eu senti, sim, vontade de desistir várias vezes, várias vezes. Falei, ó, não, chega, pra mim não dá mais. Eu chamava meu cunhado e falava, ó, cunhado, não dá. Eu vou pegar meu dinheirinho que me resta, eu vou fechar essas portas, eu não quero mais essa briga, né? Foi desafiador. Imagino. Mas, assim, ele sempre falava comigo, ó, Deus está contigo. Meu pai e minha mãe também. Filha, deixa pra lá. Isso vai passar. Você sempre venceu os obstáculos, você sempre conseguiu, Deus sempre esteve contigo. Sabe? Foi desafiador demais para a Caselle esse período. Mas a gente conseguiu. Glória a Deus. Estamos aqui. Eu fico imaginando que aquela voz, né, Qual o nome do pai de vocês? Armando. Aquela voz do seu Armando deve ecoar várias vezes. Ora, vai por oração, dobra o joelho, né? Acho que deve... Eles também, né? Na igreja, consagração e pedindo, e levava os irmãos da igreja lá na loja e ajudando. E a gente faz um culto da família toda segunda-feira lá na casa dos meus pais. Também já tem mais de 10 anos que a gente faz. Às vezes não tá todo mundo, mas a gente nunca deixa de fazer. E ali a gente orava e pedia. A gente tem um grupo da família
E eu ficava, gente, vamos orar, vamos ajudar a Thalita. Mas ao mesmo tempo que era difícil para ela, também era difícil para a gente, porque a gente, como irmã, Sente. vendo a situação dela, tinha dia que ela parecia que tinha passado um caminhão em cima dela. Aí a gente chegava da loja, eu e Tatiana à noite, lá na minha mãe, com meu irmão Matheus, a minha cunhada, meu esposo, reunia com ela, Thalita, que é isso? Levanta, minha filha, vambora, bola pra frente. Mas a gente também Tá tava, sentindo. só que a gente ficava, não, vambora, vai dar certo. E foram muitas situações, né, Thalita? Porque nessa questão desse rompimento, a gente também sofreu muitas. Como nós fomos criados ali no bairro e a empresa começou ali, Aham. sabe que sempre tem aquela coisinha das pessoas, né? Que, Quem nos conhece não acredita na gente. Essa é a realidade. entendeu? Então, tiveram pessoas. A gente teve pessoas que a gente tinha uma certa amizade de anos que decidiu ficar do lado dessa pessoa, desse outro sócio, entendeu? E aí começou a falar coisas da gente também que não foram legais. Mas aí, Calúnias. calúnia, difamação, e aí a gente ficava chateado, e meu pai e minha mãe, minha filha, deixa isso pra lá, entrega na mão de Deus. Deus é quem vai julgar a causa de vocês. Deus sabe que a gente não é nada disso. E aí a gente começava a fazer assim, vamos orar. E a partir daquele momento a gente começou a entregar mesmo tudo nas mãos de Deus. E a gente falava, Senhor, o Senhor sabe que a gente não está aqui para prejudicar ninguém, que a nossa intenção nunca foi essa, que foi o rumo que as coisas foram tomando, e a gente pensa que o Senhor seja o juiz da nossa causa, né? E assim a gente tem feito, e a gente tem visto Deus agindo, Abençoar, a mão de Deus glorificar, na nossa vida. justificar. As pessoas não acreditam que é possível você crescer e vencer sendo honesto. Você falou tudo agora. Falou tudo agora. Né? Falou É tudo. mostrar que, ó, as agências, elas podem até ser assim. A maioria, né? Que eu também conheço muita gente honesta nesse ramo. Mas aqui na KZL é diferente. E aí você só conhece isso depois que você compra. Porque até você comprar, tem aquela dúvida, será que eu não tô caindo num golpe? Será? Porque tem... E eu acho que, assim, você mostrar a tua honestidade hoje é muito difícil, as pessoas não acreditam. Muito. É. Porque o padrão é o contrário, infelizmente, né? E quem deveria acreditar em você, que é quem te viu crescer e ficar orgulhoso disso, muitas das vezes sente inveja de você. Isso. Vai olhar pra vocês, são as filhas do zelador. É isso aí. Isso E aí. como se isso fosse um demérito, E ele não é, mas pode a ser pessoa melhor quer trazer que desse eu. jeito. Ainda É isso tem isso, aí. não, mas elas não podem ser melhor do que eu. Porque Infelizmente a é vida assim. toda eu fui melhor do que elas. Tipo A isso, gente entendeu? passou muito por essa situação, sim. A gente vê muito isso, as pessoas. E assim, você acha até que a pessoa tá feliz, mas no fundo não Não tá. tá. Depois você descobre isso. Exato. Então você fica triste, né? Porque nós sempre fomos criados a não ter inveja de ninguém, a ficar feliz, a dividir o que a gente tem. Perfeito. Porque meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram muito, mas o pouco que eles tinham, eles sempre dividiram. Dia de domingo, na casa do meu pai e da minha mãe, às vezes almoçava 20 pessoas. Todo mundo da igreja estava ali para almoçar, para jantar, e até hoje é assim. Se você chegar na casa da minha mãe, você é recebido com um cafezinho, um bolinho, e se estiver fazendo comida, fica para o almoço, fica para janta. Então, está sempre cheia a casa dela. O pastor até fala muito isso lá. Na casa do Armando é uma casa sempre muito movimentada, porque é família, é amigo, e todo mundo que chega é muito bem recebido, é muito bem acolhido, e eles nunca tiveram muita coisa. Mas o pouco que eles tinham, eles sempre dividiram. Eles nunca se importaram em, não, se eu der isso daqui para o outro, vai faltar para mim, não. E nunca faltou nada. Deus nunca deixou faltar nada. Às vezes tinham pessoas na igreja que chegavam lá na minha mãe e no meu pai, Vera, Armando, eu vim trazer essas comprinhas aqui. Deus mandou trazer. Entendeu? Sempre assim. Então nunca faltou nada pra gente. E nós fomos criados numa época difícil. Eu falo muito isso para meus filhos. Eu falo, hoje vocês tudo é R$50. Mãe, lanche McDonald's. Mãe, meu filho, a gente... McDonald's? O que é isso? Filha, viagem para casa de praia, nunca, roupinha. Era a nossa festa, né, Thalita? Era dezembro. Isso. Meu pai tinha uma roupa nova continha. só em dezembro. Meu pai tinha uma conta numa sapataria aqui em Nova Iguaçu, no centro, que ele conseguia pegar no cheque.
Então, aquilo ali era a nossa festa. A gente reunia todo mundo, a família, os primos, tios, todo mundo não era só ia. a gente, era a Todo família mundo toda. ia para a sapataria comprar sapato no cheque do meu pai. E a gente saía de lá com as bolsas cheias, feliz da vida, porque a gente conseguia comprar 2 pares. Olha, E aquilo ali era pro ano todo. Então, a gente não tinha esse negócio de E aí toda era a hora. única vez no ano que a gente andava de táxi. eita, ainda tinha um mistério de um táxi. E a gente ficava assim, Legal. meu Deus, olha que maravilha, e não sei o quê, entendeu? E o rapaz que era dessa sapataria, ele também era da igreja metodista de uma outra, De Cobrex. de Cobrex, né? E ele já conhecia a gente, irmão Armando chegou, e não sei o quê. Então era uma felicidade. Coisas simples que a gente Isso. tinha e que a gente era muito feliz. E hoje a gente vê as pessoas com tanta coisa e não são felizes. É onde a gente vê Né? que realmente a felicidade não tá nas coisas. Não tá nas coisas, Até as entendeu? pessoas aprenderem isso. Não tá. Enfim, tá? Primeiro eu quero, antes de eu virar a página aqui, quero agradecer vocês por estar compartilhando tudo isso, tá? Assim, que vocês estão abrindo da vida de vocês. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também tá se conectando com tudo isso, porque isso é vida real, isso é Baixada Fluminense, isso é pessoas que confiam em Deus. E antes de eu virar essa página, eu vou falar aqui de alguns parceiros nossos, inclusive a Caselli agora também é uma parceira nossa. Mas deixa eu falar com vocês aqui rapidinho da Planejado 8mm. Planejado 8mm, que é uma empresa que tem nos apoiado aqui no Baixada Podcast. Se você já entende que a tua casa, ela não é custo, mas ela é investimento, procura a Planejado 8mm, porque eles vão te ajudar a elevar o nível, tá bom? Da tua casa, dos teus móveis, tudo de alto padrão, tudo de primeira linha, tá? E o nosso outro parceiro, GoMaster, que cuida da nossa identidade digital. A GoMaster, ela vai cuidar do teu site, do teu e-mail, do teu atendimento ao cliente. Ela tem um assistente virtual, tá lançando agora um assistente virtual que vai até vender para você, tá bom? Então também procura lá a GoMaster, que também vai ter um atendimento diferente. Se você falar que veio pelo Baixada pode ter certeza disso, que eles também vão te ajudar, vão te direcionar. E já quero aproveitar, a Caselli tá aqui, né? A gente já tá falando da Caselli o tempo inteiro. Caselli Moto, se você quer ficar motorizado, eu vou tirar minha carteira de moto e eu vou comprar lá na Caselli. E eu tô falando de verdade, porque eu trabalho no centro do Rio. Eu vou sair daqui hoje, vou pegar um moto Uber e vou pra lá. Mas eu quero pegar minha moto e ir. E já tô aqui com quem manda e tudo, com quem vai viabilizar tudo. Mas primeiro eu tenho que tirar minha carteira, então. Mas se você quer comprar tua moto, né? Hoje em dia, a gente estava falando sobre isso aqui, moto, ela não é só um veículo. Você ter uma moto é quase que você tem uma empresa também, né? Você pode ter a possibilidade de ter uma empresa já na tua mão. Então, você que quer, vai na KZL, que é a empresa, como é que é? Pensou em moto? Pensou KZL. Pensou KZL e é a empresa que mais aprova, não é isso? Aqui na Baixada Fluminense e agora tá com a gente aqui no Baixada Podcast. Maravilha? Então, Thalita, Viviane, agora eu quero virar a chave pra gente falar de empreendedorismo na veia. Mais uma vez agradeço por vocês terem compartilhado toda essa história inspiradora de vocês. Confesso que eu me emocionei aqui em alguns momentos, tive que segurar, até porque eu vi Deus falando muito comigo aqui nessa mesa. Beleza, aí vocês vão abrir loja agora, melhor, já abriram a loja, agora são sócias, tem 2 lojas. Qual é a principal visão ou missão da KZL Motos? Qual é aquilo que tá ali na essência, que não pode faltar, não vai poder faltar nunca lá na KZL? Quem pode falar? A nossa essência é realizar os sonhos dos nossos clientes, né? Boa. A gente sempre teve muito isso em mente. A gente não tá ali só para vender moto e lucrar em cima dos nossos clientes. A nossa principal missão é ajudar ele a realizar o sonho dele. Porque a gente recebe muitos clientes ali que chegam ali achando que não vai conseguir. Não tem condição. Às vezes Vocês entram só para ver, né? Aquele só vê. Às vezes passa na porta, a gente vê aquele olhinho brilhando e os meninos chamam. Não, cara, isso não é para mim não. Que isso? É para você. A gente quer fazer ele enxergar que aquilo ali é possível, é para ele também.
Então, às vezes, o cliente acha que não vai conseguir, que não tem como. E quando ele senta ali na mesa com os vendedores, e os vendedores vão explicando e faz a simulação, e ele começa a ver uma possibilidade, a gente já vê aquele cenário mudando. Então, a gente recebeu um cliente lá, eu me emocionei, porque ele era um menino novo e ele tinha um sonho de comprar uma moto para ele poder, porque ele trabalhava de bicicleta. E ele estava juntando dinheiro em casa, numa caixinha de sapato. Quando ele sentou na mesa, que ele viu aquela realidade se aproximando dele, viu que aquilo era possível, ele ficou muito feliz. Ele falou, não, eu vou em casa pegar minha entrada que eu tenho lá guardado. E quando ele chegou lá no escritório, ele chegou com um dinheirinho ali dentro, acho que era R$ 2.000 dentro da caixinha de sapato. Tinha até moeda. Nossa. Porque ele falou, estava juntando porque eu queria, porque eu achava que isso nunca ia acontecer e eu vi aqui a possibilidade. E os nossos vendedores, eles também não estão ali só para vender. Eles ajudam, fazem a continha. Cara, se você trabalhar tantas horas por dia, se você ganhar tanto todo dia, você consegue juntar para pagar a sua parcela. E aí as pessoas, na verdade, eles começam a ajudar a pessoa a pensar que aquilo ali está mais próximo do que ele imaginava. Então, assim, a nossa missão é ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Boa. E a gente trata todo cliente que entra ali com um carinho muito especial. A gente não olha para a condição, a gente não olha para a aparência, a gente está sempre falando isso com eles. Todo mundo que chegar aqui tem que ser tratado bem, é um cafezinho, é uma água, posso ajudar, como eu posso ajudar? Às vezes faz uma parcelinha no cartão também para ajudar na entrada. Então, a gente está sempre procurando ajudar a resolver aquela situação ali para ele sair dali com o sonho dele, né? Você usou uma frase que eu também gostei muito e gosto muito de falar. A pessoa, ela chega, conversa e ela passa a enxergar que é possível. Que entra dentro daquilo que a gente está falando, que tudo começa aqui dentro primeiro, né? Dentro da nossa mentalidade. E muitas das vezes a pessoa mais humilde, ela não acha que ela vai conseguir comprar uma moto zero, ela acha que não vai conseguir comprar um carro, uma casa. Ela acha que está muito distante. Difícil, impossível. Que é impossível. Mas para quem está nos ouvindo, para quem está ouvindo aqui a história de vocês, cara, bota isso na cabeça. Começa aqui dentro. Não é impossível. Não é impossível. Se você tem fé, coloca Deus na frente. É isso aí. Pode falar. A energia da Caselle é diferente nesse sentido. Quando a pessoa entra ali, já sente. Isso não sou eu que estou falando, nossos clientes falam. É testemunho já, né? Não só nossos clientes, nossos funcionários também. É. Que a energia, aquele ambiente que tem dentro da Caselle é diferente. Eu acho que até essa questão de acreditar vai muito da autoestima ainda da galera da Baixada, tá? Isso. Que tem que evoluir ainda um pouquinho. Isso. Né? Então, assim, sair um pouquinho desse ambiente e ver que tem um mundo lá fora. Exato. Né? E, assim, que é possível mesmo. Tem gente que fala assim, senta, vai lá. Por exemplo, o cara veio entregar uma quentinha de bicicleta. E o vendedor fala, pô, vamos comprar tua moto hoje. Eu pego essa bicicleta na entrada, né? Assim, brincando, né? Pra criar já aquele clima. Aí o cara fala, meu nome não dá não. Não, meu nome? Não aprova nada. Aí vai, senta lá, faz a simulação, aí abre. Aí o cara olha e fala, não é possível. Como que você conseguiu isso? Sabe, a pessoa não acredita no potencial dela. Às vezes tem um nome limpo, tem até uma movimentaçãozinha assim, baixa, mas uma coisa que dá para fazer, né? Porque a gente entende que o score bancário é diferente daquele que as pessoas consultam no Serasa. Então, a pessoa chega desacreditada, às vezes nem com a expectativa de comprar nada e sai dali pilotando. Isso vai entregar incrível. uma quentinha e sai com uma moto. Isso é tremendo. E eu acho também, assim, que eu vejo lá em Queimados, as pessoas falando, eu acho que isso aí gera essa coisa no cliente, porque eles já tiveram em muitos lugares também que eles foram muito maltratados, que não tiveram aquela atenção, entendeu? A gente recebe pessoas que falam, cara, fui ali, o cara nem olhou pra minha cara, nem me perguntou nada, eu entrei e saí, não foi visto, entendeu? Então, as pessoas também já estão muito com isso, de vai em outros lugares
e não tem aquela atenção, aquela coisa, e aí a pessoa acha que realmente ela não pode, que ela não tem condição Ela já para tem isso. aquela trava, Ela tem já mais tá com pessoas aquilo reforçando. isso na mente dela e aí ele acha que é impossível ele realizar o sonho dele. E na Caselle a gente quer quebrar isso. A gente quer mostrar que tudo é possível para quem crê. Maravilha. E tem Entendeu? até, assim, algumas lojas que... Por isso que eu falo que o trabalho de quem é honesto é dobrado, porque a gente precisa mostrar pelo nosso trabalho. Porque tem algumas agências, assim, ou a maioria, né, que chama todo mundo. Fala, ó, tu tá aprovado, vem pra loja, tá aprovado. Só que não tá. Nem olhou teu CPF. Aí você chega lá e tu não consegue mesmo. Porque Se você não frustra. tem. Aí tu se frustra. Aí, vamos supor, passou uns 2 meses, 3, a pessoa vai lá, vou tentar de novo. Aí a gente recebe muito cliente assim, que o cliente fala assim, pô, mas eu fui na outra loja, o cara falou que eu tava aprovado, chegou lá, não tava aprovado nada, pediu fiador. Aí a gente fala o quê? Ó, não, aqui a gente não mente. Se você não tiver o teu CPF aprovado, eu vou te dizer que o teu CPF não foi aprovado. Eu não vou mandar o senhor vir para a loja dizendo, ó, teu CPF foi aprovado sem ele ter sido, sabe? Então, assim, o cliente vem com muito custo e sai com a moto e fala, não é que estava aprovado? Porque a gente também dá umas dicas de como fazer, É. Ah, sabe? legal isso, legal. Então, às vezes, ó, agora não dá, mas não Tem é o alguma teu dica que momento tem de pra compra. soltar assim, pra quem tá nos ouvindo, pra melhorar nome, essas coisas? A gente sempre instrui nossos clientes. O ideal é você tirar a habilitação, porque facilita muito. Os bancos Legal. veem o É. cliente com outro olhar. Você tem um cartãozinho de crédito, fechou a fatura, antecipa o pagamento, Boa. sabe? Porque aí o teu score também vai subindo. Faz um investimentozinho assim de R$10. Abre um Pique no Itaú, um din-din Aquele no débito Santander. automático, né? Que vai direto. Isso, Mesmo de R$10 já ajuda. pro cliente poder ver, né? Uma situação importante também. A gente não mente parcela. Não adianta. Se Isso eu aí falar também assim, pega ó, muito, né? Pega muito. e eu costumo até falar quando eu tô vendo o financiamento acontecendo, eu falo, ó, pro cliente, olha aí, é isso aí que o senhor contratou com o meu vendedor? Exatamente isso, até os centavos. Ok. Aqui ninguém mente parcela. Ninguém vai passar contrato rápido para o senhor assinar É. lá no final, achando que quando chegar daqui um mês, porque a gente já recebeu cliente assim lá. Muito. É. Muitos clientes. Desesperado. Chega no final, tem um Tem uma seguro. surpresinha. Essa parcela, o cliente, cara, mas eu não podia pagar essa parcela, ele não me falou e não sei o quê. E aí já era. Já era, Assinou, já era. já era. Nós já ganhamos 2 vezes o prêmio de melhor atendimento na Baixada. Poxa, que legal, que É. legal. É. Ah, isso aí é gratificante demais, né? É. Quando a gente vê os resultados. Vocês têm noção desse impacto que vocês têm hoje na vida dessas pessoas? Vocês conseguem visualizar isso? Eu acho que a gente tem uma pequena noção. É. Uma pequena noção. É, porque impacta muita gente, né? Como a gente estava falando, uma moto hoje é uma empresa, o cara muda a vida, o cara sai de um trabalho de 6x1, sem folga final de semana, para ele ter poder controlar, né, o tempo dele. É, verdade. E para vocês, como mulheres, dentro do ramo de motos, um mercado que é dominado por homens, eu vou ser até bem direto, vocês já foram desrespeitadas? Já se sentiram desrespeitadas, assim, na prática? E aí já fez uma Toda cara. hora, né, Thalita? Eu em Queimados tenho segurança particular, né? Eu em Nova Só Jesus. A Alô tá sempre lá. Eu tô sozinha no escritório, entra um cliente, ele já tá lá. Já cola do lado. Mas a gente sente isso na pele, né? Às vezes o cliente vê que é mulher e pronto, já quer crescer. E não só o cliente, não. Outros lojistas também. Né? É um desafio. A gente O que sente vocês isso. diriam para as mulheres que estão empreendendo, que passam por essa mesma situação? O que vocês podem dizer para elas? Como se posicionar? Enfim, o que vocês podem falar para essas mulheres para que elas não tenham o medo de ir, né? Porque muitas das vezes essa questão pode até travar alguém de querer empreender ou de querer dar mais esse passo. O que vocês podem dizer para essas mulheres aí? Eu acho que você não pode olhar pro desafio. Você tem que procurar sempre uma solução, sabe? O problema vai chegar para o homem, para a mulher. O importante é você encontrar a solução rápida
e vambora, porque a vida é assim, não dá tempo de você ficar olhando muitos obstáculos, né? Porque quando você olha o obstáculo, acontece o que aconteceu em alguns momentos comigo, que eu tive por vontade de desistir. E aí eu tive que, não, calma aí, recalcular a rota, vambora. Eu não sou uma mulher fraca, eu sou uma mulher forte, eu sou batalhadora, eu acredito no meu potencial, porque acontece sim, tá? As pessoas acham assim, ó, ali vai ser fácil. Porque ali eu vou. E eu tive mesmo que me moldar muito para poder obter essa liderança, assim, e esse posicionamento. Até mesmo com alguns clientes. Eu tenho um episódio recente de um cliente que não era meu cliente, e ele chegou na loja já querendo quebrar tudo. Vocês estão me negando a pegar meu documento, e aí falou com o gerente, falou com o outro. Quando eu vi aquele movimento, eu fui lá. Aí quando ele me viu, ele quis crescer. Eu falei, olha, primeiramente, o senhor quer ser tratado com respeito, o senhor vai falar com respeito comigo. Nós vamos sentar ali, eu vou entender o que está acontecendo e eu vou ajudar o senhor, mas o senhor tem que me respeitar. Aí ele, tá bom, não, minha senhora, não sei o que. No final, eu olhei o nome, peguei o nome dele, porque foi financiado no nome dele uma moto para o filho. Só que a loja não era a KZL. E aí, eu olhando o nome dele com o meu operador do banco, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor chegou aqui, o senhor agiu assim, assim, assim. Eu não gostei da sua atitude, mas eu tô aqui para ajudar. Qualquer um, inclusive o senhor que não me respeitou. Mas eu não fui quem vendi pro seu filho. Foi essa loja aqui. Pronto, eu desmontei ele. Ele, minha senhora, me perdoa. É que eu tô muito nervoso. Eu falei, eu entendo que o senhor esteja nervoso. Tô muito nervoso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso, mas se naquele momento ali eu me desestruturasse e falasse, ai meu Deus, de repente eu até faria, assim, sabe, se eu não tivesse contornado aquela situação, eu poderia ter ido por um outro ambiente, porque tem outros homens na loja, sabe? Todo mundo é muito tranquilo, eles sabem que lá não pode ter briga, tem que ter um ambiente de paz. Mas poderia, porque ele chegou mesmo desrespeitando a loja. E ali eu me posicionei e falei, olha, o senhor vai me respeitar. Eu acho que isso é primordial, você se posicionar e entender que o negócio é teu, você precisa ser respeitado e você tem que mostrar isso, que as pessoas precisam te respeitar. Esse é o fundamental, no meu ponto de vista. Depois você chora, vai no banheiro, se tiver que chorar. Eu sou muito emotiva, né? Então, assim, lá na frente eu sou meio durona, depois eu vou lá no banheiro, choro um pouquinho e falo, Senhor, obrigado. Esteja comigo e tá tudo certo. Respira e vai pra cima de novo. Exatamente. Viviane, tem mais alguma dica? Posicionada, Thalita trouxe. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o ponto principal para a mulher hoje em dia é se posicionar mesmo. É você não ter medo. Por mais que você esteja com medo, você não pode demonstrar o medo, ter atitude. E é isso aí, porque quando as pessoas veem que a mulher tem... A gente ainda tem muito isso, né? Sim. Ah, é uma mulher liderando. Ah, não, Ainda tem muito, infelizmente. Sente, né? Essa coisinha, mas, cara, KZL tá aí, os resultados estão Os resultados falam por si só. Eles falam feirão agora, nesse final de semana. Foram 3 dias, olha, eu tô até assim um pouco abatida, recuperando. O bicho pega, né? É trabalho, é trabalho. E nós vendemos nesse feirão mais de 50 motos, 3 dias. Caramba. Teve um dia só de venda em Queimados, não tô falando das 2 lojas. Um dia de vendas que foram mais de 11 motos vendidas. Foi. Por que eu falo mais de 11? Porque algumas ainda ficaram pro dia seguinte, porque não dava mais. Pra fechar no dia. Dava. Então, assim, isso aí é pelo nosso esforço também, porque a gente se esforçou muito, se dedicou. Mas isso é mão de Deus. Não tem outro nome. E a gente abre a loja normalmente às 9. No feirão a gente abriu às 8. 7 horas da manhã já tinha um cliente na porta da loja. Esperando. Para comprar a moto. E ligou pro vendedor, já tô aqui. O vendedor ligou pra gente, meu cliente está na porta. Calma, estamos chegando. Então, a gente posta sempre todas as vendas no Instagram, né? Todo dia, se tiver venda, a gente está ali postando. É uma história real. Não é aquela historinha para encher a internet, não. Não é vidinha de Instagram. Boa. Né? Em tempo real. A gente vendeu, tirou foto, postou. Então tá tudo ali, é só a pessoa acompanhar e vai ver o que a gente está falando aqui, que não é para a gente se engrandecer, né? Nem para querer ser melhor do que ninguém, mas é a realidade da KZL.
Você... E no dia de hoje eu fico olhando e a gente só vê que isso é Deus. Porque Não tem outra explicação. tá difícil, né? A questão do Brasil, do país, financiamento e juros altos. E mesmo assim, Deus tem enviado os clientes pra gente. Amém. Então, é Deus que está fazendo isso, está enviando e a gente ora está por isso, vendendo. né? É. Todo dia a gente Todo pede dia a gente está orando. Todo dia, vocês também levam essa cultura para dentro da Caselle, de vir pra da cá, oração, hoje orar da oração? amanhã. Oração, sempre. Todo dia. No domingo, a gente encerrou em Queimados o feirão e a gente ficou muito feliz porque foi um sucesso total, né? Superou nossas expectativas. E aí, no final, o Alan reuniu com a equipe, o Marcos Paulo, gerente, e conversou com eles e tudo mais. E aí, no final, a gente se reuniu para orar. E nesse momento ali, eu até me emocionei muito, porque eu falei, gente, eu estou muito feliz e estou agradecida demais a Deus por tudo que Ele fez aqui esse fim de semana. Porque tudo que aconteceu aqui, toda a honra e toda a glória é por Deus. Amém. Porque foi Ele que fez, não foi a gente. Maravilha. Então, a gente está sempre... E nas vendas, né, no dia a dia, no grupo, eles botam lá e a gente, glória a Deus, Deus é bom. A gente tem sempre... E até os nossos vendedores que não são evangélicos, Já pegaram eles o clima. já pegaram essa cultura de, gente, ó, vai dar bom, é Deus. Porque a gente está Que legal. sempre incutindo isso ali na mente deles, entendeu? A gente tenta sempre mostrar que é Deus. Se não for Deus, não tem outro caminho. Não tem nada. Não tem a nossa força, não tem o nosso preço, não tem nada. Então, a gente vive a nossa vida na KZL assim, acreditando que toda venda, que todo cliente que entra ali foi enviado por Deus. E vocês têm noção hoje de quantas motos vocês já venderam? Quantas vidas foram impactadas? Quantas... Em Nova Iguaçu, nós já vendemos quase mais de 2.000 motos. Nossa. Eu vejo pela... Mais de se 2.000 motos. Caramba. Caramba. mais, já E tá Queimados, tem chegando, noção? Lá ou ainda não chegaram a... Em Matos ainda não parei para cá. Ah, é legal ver isso, é legal ver isso. A gente já vendeu bastante. Ah, deve estar nessa faixa então também. Vendeu bastante. A gente tem superado as expectativas. Ah, que legal. Tem sido muito bom, graças a Deus. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre essa barreira do... Como é vencer essa barreira? A Thalita falou muito isso aqui. Hoje a gente tem que quase que provar que é honesto, né? A gente tem que... Como deveria ser o contrário. Mas, enfim, a gente precisa provar que é honesto, que a pessoa já chega querendo dizer que não. Como é que é trabalhar essa questão da confiança para a KZL, né? Essa confiança da própria marca, a confiança em vocês, a confiança também no cliente, porque também tem esse outro lado da confiança no cliente. Como é que funciona isso? Como é que funciona para quem quer também trazer uma cultura como essa para dentro da sua empresa? Então, eu acho que assim, a transparência, ela ajuda nessa parte da honestidade. Tá, né? transparência, boa. É o primordial, porque quando está acontecendo a venda ali, a gente mostra a tela para o cliente, o que ele está levando, o que ele tem ali, né? O que você está comprando? Ó, eu quero parcela de R$1.000. Tá. Eu consigo chegar. Então, assim, eu acho que essa parte da transparência, ela ajuda bastante nesse quesito honestidade. Boa. Quando o cliente... Ontem mesmo aconteceu uma situação de um cliente que ele até queria fazer uma reserva, mas ele ficou muito inseguro. E aí eu usei uma tática com ele, que assim, a gente já faz mesmo, mas como ele estava tratando com um vendedor novo, aí eu fui ensinar o vendedor, né? Eu falei, olha, há um tempo atrás, eu atendi um cliente, pastor, que mora em Macaé, ele queria uma Twister, e ele tinha acabado de levar um golpe de R$80 mil de leilão. Nossa. Então ele falou pra mim, olha, eu tô com medo, porque ele queria comprar à vista. Eu falei assim, eu também tô com medo de vender pro senhor, porque o senhor mora em Macaé, mas como é que eu vou levar a moto pra aí? Se eu chegar aí, o senhor me dá um golpe também com a moto. Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer esse Pix aqui de R$16 mil, que é 80% do valor da moto na época, e eu vou levar a moto aí. Eu vou pessoalmente aí, com a carretinha, e vou levar a moto pro senhor. E eu vou mostrar pro senhor todo o andamento. Então, eu mostrei isso ontem pro vendedor. Eu falei, olha, você vai fazer uma chamada de vídeo com o teu cliente. Você vai mostrar a loja toda.
vai lá dentro, mostra o administrativo, mostra a gente trabalhando, mostra o nosso Instagram, o nosso resultado. Cliente que tiver em mesa, você filma as costas do cliente para não aparecer o rosto. Você vai mostrar, vai depositar confiança. Você vai mostrar, ó, pode confiar em mim, porque eu tô aqui. Esse é meu endereço, olha aí no Google, olha a nossa avaliação, né? Tá. E eu acho que isso aí impacta na confiança também. É uma Transparência. é. Transparência, né? Você mostrar, você não mentir pro cliente, Ler linha né? por linha do contrato, fazer um checklist, mostrar. Se o cliente reclamar de alguma coisa ali no checklist, a gente aponta no documento mesmo. É como eu falei, não é uma página passada rápido para o cliente assinar. Olha, o senhor tá olhando o pneu? Tem alguma reclamação do pneu? Não, o pneu tá bom. Não, esse pneu não tá legal. Então tá bom, vamos anotar aqui e vamos trocar esse pneu, sabe? Isso é feito. Então o cliente sabe. E sabe como que a Tem esse gente checklist na própria moto, na hora. Na hora. a gente Legal pega a isso. moto em casa, faz o checklist em casa. Vamos supor, fiz uma entrega lá na sua residência. Chegou lá, você olha e fala, olha, esse freio não tá legal não. Você vai apontar no checklist e nós vamos resolver o freio, sabe? Então, assim, é transparência. E o resultado disso é indicação. É isso aí. Porque quem compra com a gente indica para a família. E a gente vende para a família toda. Indica para os amigos, indica para todo mundo. Volta Às pra vezes- trocar. Às Volta pra vezes, trocar. a gente tem cliente lá que já comprou 3, 4 motos com a gente. Cada 6 meses ele vai de lá. recal. É. Recal é quando a moto volta, né, para fazer Aham. menos de 1%, porque nossas motos são totalmente revisadas. A gente compra moto de qualidade, com a quilometragem baixa. Se tem uma moto com a quilometragem muito alta, a gente foge dessa moto, Tá. né? Eu já vendi em Nova Iguaçu uma moto, uma vez que foi de entrada, e eu vendi essa moto para Miguel Pereira, ela tinha 400 mil km. Mas o Nossa, meu cliente sabia. Eu falei, olha, não é mais ela está parado. toda Perfeito. revisada, o senhor não vai ter problema com a moto. E se tiver, o senhor pode voltar. Esse cliente nunca voltou para reclamar de nada, muito pelo contrário. Fez um super comentário falando, olha, eu comprei uma moto maravilhosa nessa empresa. E a moto tinha 400 mil km, sabe? Porque não é uma moto maquiada. A gente não vai fazer um negocinho qualquer para ganhar dinheiro, porque na KZL não vale tudo, Boa, sabe? Não vale tudo para ganhar dinheiro. boa. Nós queremos, como a Viviane falou, cumprir a nossa missão, que é realizar sonhos. E isso acontece, né? E o Boa. resultado disso é novos clientes indicados. Chegando e Chegando. cada vez mais. E você falou que a moto é toda revisada e tal. O cara que vai na KZL, ele vai encontrar moto seminova e nova e zero também? Sim, É. 0 e semi-nova. Tem tudo lá. Maravilha, maravilha. Inclusive venda por encomenda. Porque às vezes Esse o foi outro cliente ponto quer uma legal. moto muito peculiar e nós procuramos e pedimos uma semaninha para encontrar a moto, porque a gente também vai procurar e não vai ser a primeira, Aham. né? Vai ser a moto de qualidade. E aí, tendo isso, atendendo os nossos critérios, nós vamos fazer a venda. Boa. E no caso, vocês fazem a revisão da moto e essa moto, quando o cliente compra, ela tem garantia? Como é que funciona? Só pra gente dá uma aproveitar garantia aqui. ali na KM, né? Isso vai em contrato também, que tem o tempo ali previsto na KM, ou o tempo de 2 meses, Não, é 3 meses ou 2.000 km. Legal. para aquela garantia. E os nossos vendedores, quando eles terminam de vender ali e vai entregar também, eles não se livram rápido do cliente. Eles Acompanha. perdem um tempo ali para explicar tudinho, ponto a ponto, para o cliente ter certeza do que ele está levando. Então, transparência na KZL É a palavra, é uma das palavras fundamental. chaves, né, para construir essa confiança. Sim. E mediante tudo isso que a gente está falando, eu não tenho como não deixar de falar com vocês sobre futuro, porque vocês estão nessa, eu diria, tá no início, né? 3 anos de empresa, tá no início dessa trajetória, mas uma empresa que já tá com resultado, que tá crescendo. E o que as CEOs da KZL pensam sobre isso? Vai ficar só por aí? Pensa em expandir mais? Porque expandir, como você falou,
também é um desafio, né? Também é um desafio para aquela pessoa que pensa que empreender é É moleza. deixar a loja funcionando e botar dinheiro no bolso. Não. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Tipo isso. E aí, mas tem planos para crescimento? O que vocês estão pensando para a marca, para o negócio, para a empresa? A gente tem muitos planos, a gente tem bastante, né, Thalita? De abrir outras lojas, inclusive, de repente fazer umas franquias. Eu tinha essa pergunta aqui para vocês. Vocês pensam em franquia? Franquias também, né? Vender a marca, de repente. Futuro. Boa, boa. Olha, isso é visão demais, hein? Isso é ter visão, hein? Bastante planos. A gente tem pedido a Deus direção, mas a gente tem, nesse momento agora, a gente está pensando mesmo em estruturar, né? Perfeito. Porque, como você falou, as pessoas pensam que empreender é só você abrir um negócio e deixar alguém lá fazendo a sua parte, você não faz mais nada. Só vai botar o dinheiro no bolso, tá tudo certo. Não é nada Tem disso. nada a ver com isso. A gente não dorme, como a Thalita falou, a gente não dorme mais, a gente nunca mais faz uma viagem tranquila, que bota o celular no modo avião e fica. Não, isso não acontece. A gente tem que estar ali 24 horas. Nós já tivemos uma proposta recente, inclusive, para comprar nossa marca. Ah, legal. Proposta milionária. Isso é legal demais. Só que, assim, ainda não é o momento, Boa. né? Nós temos ainda aí muitos sonhos para Algumas realizar. coisas, Amém. Porque, assim, até para pensar nisso, em de repente vender a nossa marca, que é o nosso sobrenome, a gente precisa que quem se interessa em comprar entenda o nosso legado, né? Porque é uma marca que tem um legado. Se você trabalhar diferente, vai perder a essência. Né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, nesse momento, a gente pensa mais nesse quesito expansão. Às vezes, a gente faz uma viagenzinha, assim, eu fui outro dia para João Pessoa, eu falei... Cabe uma aqui, hein? A gente tá sempre... Eu acho que eu quero morar uns 6 meses aqui nesse Muito bom, muito bom. né? Então, isso sempre passa pela nossa cabeça. Ainda não é o momento de... Né? Já Que legal. usamos, a princípio, essa proposta, mas... A gente ainda tem muita coisa a fazer, né? Porque, como você falou, 3 anos, 2 anos ainda é pouco tempo, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer. A gente pensa em bastante coisa, em estruturar legal a marca, a empresa. E a gente ainda tem muito trabalho pela frente. É isso. Bota trabalho nisso. E crescer, né? Porque... Mas eu achei bem legal, acho até legal a gente falar isso com a nossa audiência. Porque vocês já têm a mente aberta para uma possível venda no momento certo da marca. Porque é algo, volto a dizer, é algo que, pra gente que tá aqui na Baixada Fluminense, ter uma empresa já é difícil. O cara depois pensar em vender... Como é que vender uma marca? Não cabe dentro da nossa mente, mas é algo muito real dentro do mundo empresarial. E vocês já terem isso... dentro de vocês, eu acho extraordinário, tá? Eu acho extraordinário. Porque apesar de ter pouco tempo, né, 3 anos, a marca já é muito forte. Né? Sim, sim. Nós temos, assim, já uma marca consolidada, principalmente na Baixada, né? Esse feirão que nós fizemos, eu recebi ligações de lojistas do Rio de Janeiro inteiro falando, você tá fazendo feirão? Posso levar minhas motos aí? Sabe? Então, assim... Que legal. O Rio de Janeiro movimento conhece muito a legal. Caselle, Que legal. sabe? E aí as pessoas querem mesmo, só que para entrar tem que entender o nosso legado. Então, não é o momento. Por isso nós recusamos, né? Nós não estamos prontos para isso ainda. Boa, boa. A gente está caminhando para finalizar, para bate-papo. Não consegui fazer todas as perguntas, porque o bate-papo está muito bom, muito bom. Eu queria abrir para vocês falarem, dar um último recado, cada uma dá um último recado aí para nossa audiência. Fiquem à vontade, a câmera aí é de vocês. Quem vai começar? Aí é com vocês. Aí Deixa a Thalita. deixa a Thalita. Deixa a Thalita dar o primeiro. Familiarizada. Então, Thalita, dá o último recado aí pra galera do Baixada Podcast. A microfone e a câmera são suas. Como eu sempre falo, né? Para você, tudo que você vai fazer, não só empreender, colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque se Deus não tiver, meu amigo, nem começa. Boa. Porque para você fracassar é um passo, né? Então, assim, primeira coisa, primordial, acreditar em Deus, confiar, porque
E outra coisa, mesmo assim, não é garantia de que tudo vai ficar perfeitamente bem, né? Você pode ter uns momentos aí, de repente, de instabilidade, uns momentos muito desafiadores, principalmente para quem quer empreender, mas a garantia do sucesso com Deus do nosso lado é 100%, tá? E quando eu digo sucesso, não é de portas abertas eternas. É de repente, você ter que pensar como eu pensei em algum momento. Eu acho que agora chegou o meu momento de fechar. E ali Deus disse para mim, ó, não é isso. Então, Deus não vê como o homem vê. Por isso é importante a gente colocar sempre Deus à frente e ter muita garra, muita força de vontade. Mesmo nos dias difíceis, você olhar para dentro de si e encontrar forças. Porque é isso que Deus quer. Ele te fez um campeão, te fez uma campeã para você vencer. Então, é só dar o primeiro passo e ele vai colocar o chão. Maravilha. Viviane, agora é contigo. Eu sempre falo muito de Deus, muito de fé, e é como a Thalita falou, eu acho que a pessoa que quer começar alguma coisa, ela tem que primeiro pedir direção a Deus, independente de fé, de religião, né? Mas é você colocar na mão de Deus e pedir direção, porque quando a gente tem um sonho, um plano, a gente tem que pedir a Deus primeiro, começa ali, né? Então você ora e coloca na mão de Deus e com Deus no barco tudo vai bem. A gente passa momentos de luta, momentos de tempestade, mas a gente sabe que Ele está do nosso lado e a gente vê a diferença. E empreender não é fácil. No Brasil, eu acredito que seja mais difícil, né? Mas a gente tem que se lançar. Se você quer mudar a sua vida, a realidade da sua família, da sua história, como a gente fez com a nossa família, Amém. você tem que acreditar no que você quer e se lançar. Se lançar, acreditar em Deus e fazer o seu trabalho, não olhar para ninguém. Eu acho que a gente não desejar um mal para o outro também, não invejar, é um grande passo, né? A gente ganha muito com isso e é isso aí. Se lança, entrega na mão de Deus e vai com fé que tudo vai dar certo. E vamos pra cima, e vamos pra cima. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vou pedir, Jorge, bota a Caselli de novo na tela aqui pra gente. Eu quero te convidar, você que ainda talvez não siga nas redes sociais, quais são os arrobas de vocês, da KZL? Fala tudo aí pra gente que a gente vai botar na tela. @ KZL Motos e @ KZL Queimados. São esses dois, são os da loja. E vocês, pessoal de vocês? Ah, sim, o meu é Thalita15, é o @Thalita15, com TH. Thalita15 ou com TH? O Viviane? meu é Vivi Kinzel. Vivi15. Esse sobrenome abençoado. Tá bom? Ó, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Vocês que nos ouvem, agradeço mais uma vez. Eu não agradeci no início do episódio, como eu sempre gosto de agradecer o nosso patrocinador master, que é o Senhor Jesus Cristo, dono dessa mesa, dono desse projeto, dono desse podcast. Ele que tem aberto portas aqui nesse lugar. Isso aqui não é sobre riqueza, não é sobre fama, é sobre propósito. E que você, depois de um episódio como esse, faz muito mais sentido ainda a gente falar sobre isso agora, que você possa se sentir uma pessoa abençoada, possa pegar tudo que a gente falou aqui, colocar em prática na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, tá bom? Porque hoje a gente viu, ou melhor, a gente ouviu algo muito além de um negócio. Vai muito além de um negócio. A gente viu valores que começaram na família, foram testados na dificuldade, foram testados, valores já testados, e hoje sustentam uma empresa que abençoa e que muda muitas vidas, num tempo onde as pessoas, ninguém confia em ninguém. E aí você tem alguém que traz esse valor, elas decidiram construir um negócio baseado em algo simples e raro: confiança, fé e propósito. E talvez essa seja a chave pra gente, pra nós, pra você poder viver algo diferente na tua vida. Nos siga também nas nossas redes sociais, @baixadapod.ofc, no Instagram e no YouTube. Não deixa de passar lá no YouTube, se inscrever no canal, é muito importante, ativa o sininho e até a próxima. Obrigado, meninas, obrigado, Alan, Deus abençoe vocês, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.